Oi gente, simbora pro segundo vídeo. Formas de financiamento. Como construir com dinheiro e sem dinheiro. Eu acho que hoje em dia a novidade é construir com dinheiro, né? Porque a situação tá tão absurda que, enfim, todos os projetos, até mesmo quando possuem financiamento, possuem pouca grana. No fundo é isso, a gente sempre tem que fazer milagre, magia, com um orçamento que é sempre muito inferior ao que a gente precisa. Então, é esse exercício, assim, da gente transformar R$2 em 20 mil. É punk, assim, eu particularmente venho de uma realidade em que eu sempre fiz meus filmes com muito pouco dinheiro, assim, acho que a exceção foi Os Últimos Românticos do Mundo, que é o meu terceiro curta-metragem, que ganhou o Funcultura, daqui de Pernambuco, e aí eu pude fazer o filme com um orçamento. Mas eu comecei fazendo meus filmes com financiamento coletivo, através do Catarse, que é uma opção também para quem quer talvez começar ou desenvolver um projeto que seja possível com uma grana um pouco menor. E aí foi assim que eu comecei, fiz meus 2 primeiros filmes assim, com uma campanha de financiamento coletivo. E eu acho que é uma possibilidade massa também, porque já aproxima o público antes mesmo do filme estar pronto, né? Você já está conversando com as pessoas, explicando sobre o que o projeto vai ser, quem que tá no projeto, como que vai ser e tal. E as pessoas já pagam por aquilo, enfim, já te ajudam a financiar de uma forma, e isso é muito legal. Então essa é, por exemplo, uma opção. Na vida eu já fiz de tudo, assim. O meu primeiro curta-metragem surgiu só com o financiamento coletivo, e o meu segundo curta-metragem, que se chama Verde e Limão, ele nasceu de absolutamente tudo. A gente vendeu ecobag, a gente fez festa, e com a bilheteria das festas a gente financiou a etapa de produção do filme. Depois a gente fez também campanha de catarse, vendeu copo, enfim, vendi um monte de coisa. Virei promotor, virei DJ. Mas eu não sei se eu recomendo não, assim, porque é um caminho muito cansativo, é claro, né? Mas valeu naquele momento pra financiar a obra. Eu acho que no fundo, e nem tão no fundo assim, a gente precisa realmente cobrar do poder público para que esse financiamento sempre exista. Então, acho que todo estado precisa ter uma lei que garanta esse financiamento do audiovisual anualmente. Como, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente já sabe que anualmente existe o Funcultura, que é o principal edital de financiamento de cinema daqui. Então todo ano ele sai, porque é uma lei. Então acho que é uma luta muito dura, mas que a gente precisa travar com o poder público, porque é muito discrepante a realidade de um estado para o outro, mas a gente sabe que no geral tá todo mundo unido, principalmente aqui no Nordeste, numa realidade que é bem difícil de fazer cinema. É caro, não acho que seja a ideia ilusória de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. É uma câmera na mão, umas 4 pessoas para a equipe de fotografia, uma ideia que tem que ter uma equipe de arte, uma equipe de figurino, uma equipe de absolutamente tudo, são 1000 pessoas juntos. A câmera sozinha também não faz muita coisa, você tem que ter lente, tem que ter estrutura, então assim, é uma arte cara de fazer. É claro que hoje em dia as novas mídias, enfim, o TikTok é uma linguagem completamente cinematográfica e que tá acessível para todo mundo, mas eu acho que ainda assim é uma arte cara e é uma arte que necessita de muita gente para ser feita, de uma estrutura muito grande e que todas as pessoas precisam se sentir confortáveis nesse set. Então, para isso a gente precisa de dinheiro, inevitavelmente. E como no Brasil o cinema ele nunca foi apoiado pelo poder privado, ele nunca recebeu incentivo direto de empresas, enfim. Claro que existem exceções, existem casos, mas eu acho que no geral é difícil um curta-metragem, por exemplo, ser financiado com um aporte direto de alguma empresa, por exemplo. Então a gente precisa cobrar do poder público. Sim, ele tem esse dever nas costas e infelizmente está falhando muito com a gente já faz tempo. A Ancine já está praticamente fechada há 3 anos, a Cinemateca recentemente levou junto um pedaço do coração da gente, vendo aquelas imagens daquela tragédia anunciada que aconteceu, do incêndio, e que a gente, enfim, vai passar por isso, mas tá sendo punk, então vamos continuar indo pras ruas, lutando, articulando forças políticas do seu estado, da sua cidade, para que esse financiamento e esse incentivo sempre existam e que seja bem distribuído, né? Inclusive a Aldir Blanc ensinou um pouco, não sei se ensinou, mas proporcionou um pouco isso pra gente, da gente distribuir mais e mais pessoas terem acesso a esses recursos. Então acho que é isso que precisa ser feito em todos os estados, para que as produções nunca parem.
inclusive interiorização desses recursos, interiorização das telas, enfim, o assunto é gigantesco, mas eu acho que é um pouco por aí. Então, obrigado, um beijo.